Olá, queridos, mais uma vez eu venho até vocês para deixar uma palavra de Deus. Esse amigo que vos fala aqui, o presbítero Anderson. Queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, curtir aí esse vídeo, dar o seu like, compartilhar, para que muitas pessoas tenham a oportunidade também de receber esta mensagem, essa palavra de Deus. E a palavra que eu quero deixar hoje, que eu quero compartilhar hoje com você, é falando sobre a maior expressão do amor de Deus. Você sabe qual é o momento em que a Bíblia registra a maior expressão do amor de Deus? O momento em que Deus realmente demonstrou assim o seu maior afeto, o seu maior interesse e amor pela humanidade. Esse momento está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando o Evangelho, as Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E quando a Bíblia fala em não morra, está falando de morte espiritual. A morte de Jesus na cruz do Calvário é a maior expressão do amor de Deus. Ali nós vemos verdadeiramente um Deus completamente interessado no bem da humanidade. Um Deus que demonstra todo o seu amor pela humanidade, porque Ele entrega o seu único Filho naquela cruz para morrer por mim e por você. É justamente por isso que o evento da crucificação, ele é contado, é exibido nas produções cinematográficas como a paixão de Cristo, porque ali você vê um Deus apaixonado pela humanidade, um Deus que quer salvar o homem e para isso Ele expressa tamanho amor, entregando o seu Filho para passar por todo aquele sofrimento, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira, observe que nem Yohanan Shalia, João o apóstolo, ele teve uma palavra, um adjetivo para exprimir, para externar a grandeza do amor de Deus, ou para mensurar o amor de Deus. Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, ele não encontrou um adjetivo peculiar para isso. Então nós vemos aí, queridos, como Deus, Ele nos ama. A maior expressão do amor de Deus, portanto, foi Jesus na cruz do Calvário, pendurado naquele madeiro. E Jesus ali morreu naquela cruz para nos livrar da consequência do pecado, porque todo ser humano, ele já nasce em pecado. Davi, em um dos seus salmos, ele disse, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós nascemos por causa dos nossos pais Adão e Eva que pecaram, nós já nascemos com essa natureza contaminada pelo pecado. E por conta disso, nós estamos destinados à morte eterna. Naturalmente, todo homem, ele já vem a esse mundo destinado à morte eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, destino do homem pecador é a morte eterna, mas Deus ele envia Jesus para mudar esse destino cruel do ser humano. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Talvez você diga, presbítero Anderson, eu não sou pecador, eu nunca matei, nunca roubei ninguém, eu nunca fiz nada de mal para quem quer que seja, mas olha, querido, eu e você, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E por mais que você se julgue uma pessoa boa, você é pecador. O pecado faz parte da nossa essência, da nossa natureza humana. E a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. O próprio Deus, ele diz que nós pecamos. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo, um só sequer, porque todos se transviaram. Então Deus ele envia Jesus como única alternativa, como única solução ao problema do pecado. Somente Ele poderia dar solução a esse problema do pecado. Então, como maior expressão do seu amor, interessado em salvar a humanidade, Deus envia Jesus. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, quem quer que seja, crendo nele, crendo em Jesus, no que ele realizou ali na cruz, crendo nele, crendo na sua obra,
do Calvário, na sua obra sacrificial, na sua obra de redenção, não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus para nos salvar. Mas nos salvar de quê, presbítero Anderson? Nos salvar da morte eterna. E o que seria a morte eterna? A morte eterna, quando a Bíblia fala isso, está se referindo a uma vida após a morte que será de sofrimento, será de amargura. A Bíblia chama esse lugar de tormento. Em algumas traduções, a expressão no grego é Sheol, ou mundo dos mortos, lugar de tormento, onde as pessoas são atormentadas. Após essa vida aqui, não se engane, existe uma vida após a morte. Pode ser de sofrimento, mas pode ser também de paz, de gozo e de alegria na presença de Deus. E isso quem decide é você, enquanto você está aqui vivo. E como você pode tomar essa decisão? Recebendo Jesus no seu coração. Ele diz na sua palavra, Apocalipse capítulo 3, versículo 23, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida e te dar a salvação. Ele quer salvar a sua alma, as nossas almas, de um destino de morte, de perdição, de tormento eterno, e nos levar a um destino de paz, de gozo e vida eterna. Só depende de uma escolha sua: abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele entrar na sua vida. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira. A maior expressão do amor de Deus foi aquele Nazareno, aquele Galileu, aquele Deus homem, porque Jesus aqui na terra foi Deus encarnado. O anjo Gabriel disse para Maria: ele será chamado Jesus, porque livrará o seu povo dos seus pecados. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquele Galileu, Deus encarnado, ele estava ali na cruz, e ali na cruz nós podemos ver a maior expressão do amor de Deus: Cristo pregado na cruz. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração. Deus te abençoe. Shalom.